Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, lembrando sempre do nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre a cerveja artesanal e a saúde. Isso mesmo, nós vamos falar sobre saúde e sobre cerveja. De que maneira a cerveja pode agregar valor à sua saúde, tanto na forma física quanto também na psicológica. Para isso, estamos aqui com o nosso amigo, professor, químico industrial, mestre em química, consultor ambiental, professor universitário, empresário, especialista em cerveja artesanal, com uma experiência vasta em controle de qualidade, responsável por empresas no Conselho Regional de Química e ainda proprietário da marca Arte Barroca Cerveja Artesanal. Isso mesmo, o nome dele é Marcelo Silva Ferreira, nosso amigo Marcelo. Marcelo, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Luiz. Agradeço. Marcelo, antes da gente falar sobre a cerveja, esse patrimônio nacional que nós temos aqui no nosso país, em todo o mundo também, claro, vamos falar um pouquinho da sua formação. Por que você fez química, né? O que te fez primeiro chegar ao curso de química, Marcelo, por favor? Tá, bom, eu acho que nas matérias desde adolescente, colégios, enfim, Certo. sempre me dei bem com a química, sempre gostei da química e já numa fase de universitário ou de se escolher a universidade, eu tive que também ter um olhar clínico para a profissão e mercado. Então, eu acho que a química é um campo muito vasto, né? O mercado precisa muito da química, o industrial, tudo se usa química, então eu já tinha essa facilidade, esse gosto. Me formei em Assis, depois me especializei em Londrina e atuando no mercado desde então. Tinha alguém na família na química, não? Então, tem isso também, tem bastante químico na família, né? Bastante parente que é químico, com formação química. Sensacional. Um dos profissionais mais amados como professor é o professor de química, né? As pessoas costumam adorar, né? Costumam adorar. Marcelo, entrando então na parte da cerveja, né? O que te fez chegar até a cerveja? Foi uma oportunidade de trabalho? Foi um gosto? O próprio mercado te aproximou desse campo de trabalho? Como que foi isso também? Bom, eu acho que a primeira... Qual que foi o teu primeiro contato aí com a cerveja? O primeiro contato foi, claro, degustando, avaliando, mas profissionalmente foi trabalhando numa cervejaria, numa grande cervejaria da nossa região, a qual eu agradeço tudo que eu aprendi e atuo ainda hoje, né, como consultor ambiental. No caso, a Casa de Conte, em Cândido Mota, né? Bacana. Uma excelência, né, naquilo que faz. Padrão de qualidade. Então, aprendi muito e ali eu tive um gosto por análise de controle de qualidade e também pelo processo. Então, o primeiro contato que você teve foi com a cerveja tradicional. Exato, assim, exatamente. Pilsen, né, nessa formação, então foi toda ali primeiro. Exatamente, foi ali. Bacana. E para que a gente faça a cerveja, a gente hoje tem que falar, né, a gente vai falar da artesanal, mas antes a gente vai falar um pouquinho da cerveja em geral. Para fazer a cerveja, tem que ter alguma formação, Marcelo? Olha, para fazer a cerveja industrial, acredito que sim, pela questão de automação, pela questão de controle de processo, qualidade, enfim. Para fazer uma cerveja em casa, você precisa ter conhecimento, não necessariamente uma graduação, né, na área, mas conhecimento é imprescindível. Mas dividindo um pouquinho, na cerveja tradicional primeiro. Então, a cerveja tradicional, quando fala tradicional, industrializada. Tá. Ela precisa ter o cervejeiro e todo um controle. Esse controle que você falou que você aprendeu, você começou então como profissional, até pela necessidade da Casa de Conte, por exemplo, da cervejaria. Exato. O controle desde a seleção da matéria-prima, da qualidade da matéria-prima, o controle do processo em si, a qualidade do produto final, ou seja, tudo que engloba o que chega às nossas mesas, aos bares, mercados, enfim. Todo esse controle é muito fascinante e é preciso ter o conhecimento e, claro, para estar numa empresa deste porte, você precisa ter uma formação, né? Bacana. Marcelo, o que é a cerveja artesanal, por favor? Eu sei que é um pouco mais longa aí, mas, por favor, pode explanar, né? O que é a cerveja artesanal em si? Olha, a cerveja artesanal, o nome artesanal, ele vai nos levar a uma definição para uma bebida feita de maneira simples, sem recursos tecnológicos, com 100% de pureza
principalmente sem aditivos químicos, tá? Feitas nesse padrão, provavelmente vai ser uma cerveja também onde o volume vai ser bastante limitante, né? Vai ser um volume pequeno, correto? Certo. Essa seria a definição de uma cerveja artesanal, tá? Porém, existem outras definições. Existe uma definição para o mercado profissional, para cerveja artesanal. Uma lei de 2013 que está em trâmite na Câmara, em Brasília, para ser votada, avaliada. Que cita o quê? Que cita que cerveja artesanal seria a cerveja produzida a um volume de até 30 mil litros por ano. Então não é só o importante a gente esclarecer para o nosso telespectador. Então a cerveja artesanal, ela não vai ser somente, por exemplo, que usa certo tipo de produto. Também tem uma limitação até pela quantidade, é isso? Essa história, eu não sei se é uma crise de identidade do mercado, mas é assim, ou falta de alguma legislação específica, porque o conceito de artesanal, de onde surge a cerveja artesanal, é cerveja feita pelo cervejeiro em casa, né? Ou seja, mais rústica. De forma mais simples, com você fazendo a tua receita, a pessoa que está tomando a tua cerveja, ela conhece você, então isso seria uma cerveja artesanal. Mas existe também uma procura por definição de cerveja artesanal em âmbito profissional, no mercado. Que aí entra a questão que aí entra o volume, né? Como critério definidor. Mas assim, só para deixar bem claro, por favor, que repare que eu não coloquei cerveja artesanal como cerveja 100% malte. Então o pessoal não pode confundir, tá? O que é artesanal é algo feito com volume pequeno, rústico, simples, 100% de pureza. Mais caseira. Caseira, a definição é sem aditivos químicos. Sem aditivos químicos. Tá. Quais os principais produtos, Marcelo, que se usa em uma cerveja artesanal? Por favor. Malte. Malte. De cevada. O que seria malte de cevada? Que é o mosto. A cevada é uma planta, uma gramínea. Sim. Dessa planta você colhe um cereal. Com esse cereal você faz um processo de germinação forçada. Ele é umidificado, ou seja, ele é colocado em um banho com água, né? E depois ele passa um processo de secagem. Aí você retira de acordo com a concentração de água, com o teor de umidade desse cereal. Esse é o malte de cevada. O arroz, o milho, não são maltes, são cereais. Eles não passam por um processo de malteação. Às vezes vem escrito cereais não maltados? Exato. Cereais não maltados seriam os cereais que não passaram por esse processo de malteação, germinação forçada, tá? Bacana. Aí você tem a água, claro que tem muita importância na qualidade do produto final, no processo, e você tem o lúpulo, que é o nosso tempero, o nosso condimento, mas que também é o nosso conservante, ou seja, está aí uma crescente na definição de cerveja artesanal, não tem aditivo químico, o próprio aditivo é um ingrediente natural. E tem a levedura, né? Que é o micro-organismo para o processo fermentativo. Perfeito. Tá? Esses são os principais? São os principais para uma cerveja artesanal com 100% de pureza no malte. Tá? Mas você pode utilizar outra fonte de amido também. Tá? Ainda não chegamos na cerveja pronta, mas já a gente estamos encaminhando para isso. Marcelo, ainda dentro da produção da cerveja, a questão da validade. Isso também pode variar. A validade da cerveja artesanal, ela é diferente ou também depende de como ela é realizada? A cerveja artesanal, ela é diferente da industrial. A cerveja industrial, ela tem uma validade de 6 meses, porque a gente tem os aditivos, os estabilizantes, antioxidantes, enfim. E a cerveja artesanal, ela tem uma validade que é um pouco complexa, porque uma cerveja mais alcoólica, ela tem uma validade maior. Uma cerveja menos alcoólica, uma validade que é menor. Agora, por quê? Porque a cerveja artesanal, ela acaba tendo reações químicas na própria garrafa. Continua acontecendo. Então, essa validade, você vai percebendo, porque a cerveja vai oxidando, porque proteínas vão se quebrando, você vai percebendo tanto sensorialmente quanto até visualmente na garrafa. Tá? Então, assim, a princípio, tem cervejas artesanais com 6 meses de validade, tem cerveja artesanal com 3 meses, então não tem um padrão, você tem que definir até por estilo. Quem fabrica ela que vai determinar. Exato, como não tem nenhum tipo de estabilizante ou antioxidante, ou os dois,
você tem que ter um controle do processo ali muito grande para evitar que a sua cerveja em uma semana ela estrague ou que ao final do processo ela já saia estragada. Pode acontecer. Então agora você pode pegar uma cerveja artesanal, comprar 2 garrafas, tomar uma hoje e tomar uma daqui 30 dias, o sabor pode ser diferente. Tá? Entendi. Perfeito. Marcelo, o que difere então, se você for citar aí 1, 2 itens, 3, o que vai fazer a diferença então numa cerveja artesanal das outras cervejas? O sabor? Sabor, é o sabor. Os produtos que você já citou, Sim. a própria questão da validade, mas principalmente a degustação dessa cerveja. A degustação, o paladar que ela te passa. As cervejas, nós estamos chamando de tradicionais, industriais, são cervejas leves, límpidas, são cervejas mais refrescantes, né? E as cervejas artesanais, quase em todas as garrafas, a gente percebe no rótulo sempre uma harmonização, né, junto com a bebida, um prato, enfim. São cervejas que te passam uma sensação mais prazerosa, né? Bacana. Então o que muda é justamente a degustação. Sim. Marcelo, a gente está indo pro intervalo, mas antes do intervalo eu sempre deixo uma pergunta no ar, né? Estou explicando que é o nosso primeiro programa aqui, né? Então, os produtos que você usa fazem a diferença conforme a qualidade da cerveja? Não responde ainda não, a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde e hoje falando sobre cerveja. Luiz Henrique, cerveja, isso mesmo, sobre a cerveja artesanal, sobre como ela faz a diferença e principalmente a saúde. A gente já chega na parte da saúde. A gente está conhecendo um pouquinho mais aqui através do Marcelo Ferreira, que é químico industrial, mestre em química, consultor ambiental, professor universitário, empresário e especialista em cerveja artesanal dentro de sua vasta informação e formação aqui que nós já citamos no início do programa. Marcelo, a gente falou bastante da cerveja, questão química, e eu quero chegar no ponto do produto. Você pode comprar esse produto onde, né? Os produtos que você usa, eles fazem a diferença na qualidade? Eu quero que você fale um pouco da qualidade, porque eu já me adianto um pouquinho. É óbvio que hoje está muito na moda a questão da cerveja artesanal. Você vê várias pessoas realizando, mas é importante ressaltar que existe uma qualidade. Então eu quero que você fale sobre isso, por favor, Marcelo. Tá. É assim, Luiz. A escolha da matéria-prima, ela é o primeiro passo para você fazer uma boa cerveja. Uhum. Você tem que estudar a composição do malte, as características físico-químicas do cereal. Certo. Porque o que se faz muito hoje é seguir receita. Então, às vezes você segue uma receita,
mas o teu produto sai totalmente diferente daquela que a receita recomenda no final. Então a questão é assim, a própria matéria-prima, que é pouca para uma cerveja artesanal, você vai comprar o quê? Você vai comprar o malte, você vai comprar o lúpulo, selecionar uma levedura e você tem a água. Então você tem que saber do processo, como é que funciona a levedura, em um determinado pH da água, em uma determinada temperatura do processo. Você tem que saber do teu malte, qual é o poder que ele tem de sacrificação, ou seja, o malte ele é uma fonte de amido, a gente precisa liberar o açúcar desse amido. E essa liberação não é química com produto químico, simplesmente é com temperatura, né? Aí com temperatura e pH você libera as enzimas que você precisa. Legal. Então aí desse processo, dessa matéria-prima bem selecionada, você tem uma qualidade diferenciada. Com certeza bem diferente. Perfeito. Você faz a sua cerveja onde? Agora vamos começar a entrar então na tua cerveja artesanal, né? Na arte barroca, certo? Até nós trouxemos algumas fotos, o Bruno provavelmente está colocando aí, né? Algumas fotos do produto, do próprio rótulo, da arte barroca. Você faz ela na sua casa, tem algum lugar específico? Onde é realizada a produção da arte barroca? Tá. Desde quando comecei com a arte barroca, a cerveja é feita na minha casa. Perfeito. A cerveja é feita na minha própria cozinha, que passa por um processo rigoroso de asepsia. Perfeito. E ali eu utilizo, porque é essa característica que eu quero para a minha cerveja, né? Uma cerveja caseira, feita em panelas, uma cerveja na panela. Onde eu controlo desde o início até o final. Eu estou ali fazendo, o volume é pouco, mas a cerveja artesanal ela tem essa Quando você peculiaridade. faz uma receita em torno de quantos litros? Só para ter uma ideia. Eu geralmente de 50 a 100 litros. 100 litros por processo. Bacana. Né? Eu não consigo passar disso. O limitante é sempre o fermentador. Eu até não coloquei aqui na nossa pauta. Ela fica pronta em torno de quantos dias, Marcelo? Aproximadamente. Então, é assim. Do quando você começa, daquele primeiro momento que você põe a panela, põe a água, até o dia que você abre e experimenta. Tem cervejas artesanais que são apropriadas para que você possa consumi-las em um curto intervalo de tempo. Então tem cerveja que você consegue fazer, em 3 semanas ela está pronta. Certo. Tá? As cervejas que eu faço tem uma média de 45 dias. 45 dias, bacana. Marcelo, a gente tem observado hoje, como já citei aqui no próprio programa, a gente observa muitas pessoas hoje fazendo cerveja, tá na moda. Bastante. Né? Alguns vídeos aí, o pessoal fazendo, ensinando, já tem algumas sátiras de alguns sites aí também tirando muito sarro disso, né? Mas o programa aqui é um programa de saúde, então a gente quer trazer benefício para os nossos telespectadores, para quem nos assiste. Antes de chegar ainda nos benefícios, eu quero saber a questão do controle. Né? Então tem muita gente fazendo cerveja sem noção nenhuma, como se fosse passar um café em casa, fazer um chá. Né? É preciso ter esse controle, Marcelo, você falou da questão da cozinha, eu quero que você fale um pouco sobre o controle de qualidade da cerveja artesanal. A cerveja artesanal, o controle é o cervejeiro quem tem total poder, né? Daí a importância da tua formação também, Isso, né? e do conhecimento. Agora, não é simplesmente seguir uma receita, não é. Você sabendo que você está com aquela matéria-prima, para você iniciar um processo, você tem que saber tudo sobre o processo. Perfeito. A química do processo, porque você está trabalhando com micro-organismos ali, você está trabalhando com cadeias orgânicas, carboidratos complexos que precisam ser quebrados, você está trabalhando com proteína. E todas essas moléculas que compõem a matéria-prima, e por isso elas serão unicamente a natureza da tua bebida, elas precisam ser estudadas antes, né? Então você tem, por exemplo, muita gente pega uma receita e faz uma cerveja de trigo. Certo. Tá? A cerveja de trigo ela tem como principal característica a presença de um ácido orgânico chamado ácido ferúlico. E esse ácido é liberado no processo de braçagem, que é a quebra do amido, a uma temperatura de 40 a 45 graus. Então, se você está em fase de aquecimento, você tem que primeiro estagnar essa temperatura, manter essa temperatura por um intervalo de tempo para liberar esse ácido, porque se você não der valor a esse componente, no final você não tem uma cerveja de trigo.
tá? Por mais que você esteja utilizando o trigo como fonte de matéria-prima. Quer dizer, o controle, o conhecimento é imprescindível. Ah, sim, com certeza. Não é simplesmente fazer uma receita de bolo, não. Você tem uma série de critérios ali. Muito cervejeiro utiliza como segredo até, mas eu acredito que é sempre a base da leitura, da pesquisa, né? Bacana. Quanto tempo você demorou, Marcelo, para chegar na arte barroca? Foram algumas experiências? Sim. Para chegar na arte barroca que eu faço hoje, Isso. acredito que na cerveja que eu faço hoje, pelo menos 1 ano e meio para chegar no paladar que eu queria. Da maneira como você gosta de degustar, certo? Exato. Você diminui uma porcentagem de malte aqui, acrescenta o lúpulo ali, muda o momento em que o lúpulo é adicionado, altera 1 grau Celsius a uma temperatura. Muito conhecimento, muita leitura. Né? E muita anotação e avaliação sensorial depois, né? É como se fosse um filho hoje, Marcelo? É um filho? Pior que é, viu? Pior não, né? É muito bom, os dois casos são muito bons. Né? Os dois casos. Marcelo, a gente está chegando então na parte da saúde e também praticamente quase ao final do nosso programa. E aí sim eu quero comentar com você. E saúde é o que interessa, e né? Saúde é o que interessa. E se pode ter saúde ainda tomando uma cerveja, por que não? Sim, né? claro. Quais os benefícios, Marcelo? Você que também é um professor universitário, você que também ministra em várias aulas na área da saúde, participa, né? Em muito da saúde das pessoas. Quais os benefícios da cerveja, por favor? Tá. Muito se tem divulgado os artigos a respeito desse tema, né, da saúde. A cerveja faz bem para a saúde. É bom ressaltar, destacar que existe um volume, né? Uma quantidade. Uma quantidade. E essas cervejas que são apontadas nesses trabalhos divulgados no mundo inteiro, Finlândia, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Alemanha, esses trabalhos são feitos com cervejas puras, artesanais, Bacana. Cervejas que não têm aditivos químicos, tá? Tá. A cerveja, desde sempre, ela é conhecida como um composto diurético. Aumenta o fluxo da urina, portanto, diminui riscos de ter problemas com cálculo renal. Isso daí é fato já muito conhecido, já aplicado também para cervejarias industriais há muito tempo. Mas esses trabalhos que apontam que a cerveja diminui o risco do Alzheimer, diminui o risco de doenças cardíacas, que ela melhora a saúde da estrutura óssea. Enfim, esses trabalhos apontam vários benefícios. Tá? E lembrando a questão da moderação. Então, quando existe, né, vários artigos que falam, por exemplo, né, e aí eu pergunto, então é verdade que a cerveja, assim como o vinho, que já é publicamente conhecido, ele melhora a qualidade dos rins, coração, circulação, previne até o câncer para a pessoa viver mais. Isso tudo, então, está embasado em fatores científicos, em artigos? Exato. Assim, esses estudos foram feitos com pessoas, comparando com pessoas que bebem cerveja, né, de modo moderado, e cervejas que não bebem, e pessoas que não bebem a cerveja. E esse estudo da Finlândia, que faz a relação com o Alzheimer, foi analisado o crânio de 125 pessoas mortas já, né? E então esses estudos são a base desse tipo de comparação. Mas, Luiz, por exemplo, a cerveja tem compostos fenólicos, são antioxidantes, né? Esses compostos fenólicos, eles são muito característicos de cervejas artesanais. Então, da onde vêm esses benefícios? Né? E que quantidade é essa, moderada? Alguns estudos têm pontos de vista um pouco diferente daquilo que muito se divulga. A cerveja faz bem para a saúde, 2 copos por dia. Tem estudos que dizem que 2 copos todo dia também podem trazer prejuízo. Tá? Problemas de inflamação no fígado, hipertensão. Agora, são artigos, é preciso ler, interpretar e entender. Cerveja artesanal, ela vai ter vitaminas, como vitamina B6, ela vai ter proteínas, ela vai ter cálcio, magnésio, ácido fólico, compostos fenólicos, desde que feita de uma maneira artesanal, pura, bem controlada, né? E isso sendo consumido conforme os trabalhos indicam, 2 drinks, alguns, ou uma caneca de 500 ml por dia, ela vai trazer benefícios. Tá? Maravilha. Marcelo, a gente chegou ao final do nosso programa. Já fica aqui o convite para um próximo programa. Ainda ficaram várias perguntas aqui a serem feitas.
Mas eu já agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação e deixo aí o nosso microfone aberto para a mensagem final para os nossos telespectadores. Sim, claro. Eu acho que cerveja artesanal hoje a gente encontra com muita facilidade em bares, restaurantes, internet, nos mercados, né? Esse mercado cresceu demais. Mas é importante ler o conceito de artesanal, entender que não existe uma legislação específica para o termo artesanal e que o mercado, o capitalismo, ele tem essa tendência de empresários, empreendedores, utilizarem de um nome, de utilizarem de uma marca. Então, acredito que toda cerveja caseira ela é artesanal, mas nem toda cerveja artesanal é caseira. Então, existe uma distinção e essas cervejas artesanais que a gente tem em abundância, é preciso dar uma avaliada, porque, queira ou não, para ter tanta cerveja artesanal, você precisa ter um volume muito grande. Para você ter um volume muito grande, acaba deixando de ser caseira e talvez banalizando, de certa forma, o termo clássico que é o artesanal, né? Então é bom ler, saber o que a gente está tomando, ler o ingrediente, ler a composição, tá? Para a gente ter consciência do que a gente está levando para casa. Falaremos disso também no próximo programa. Opa, com certeza. Marcelo, obrigado então mais uma vez pela presença. Eu agradeço. A você também, obrigado pela presença, pela participação. Fica aqui o nosso muito obrigado sempre pelos seus e-mails. Continue enviando os seus e-mails. Recebemos essa semana, inclusive, alguns e-mails lá da Serra, do DDD 12. Estava até conversando um pouco antes sobre o programa. Ainda programa de 2015, quando a gente gravava, nós estamos aqui no nosso 6º ano, desde 2012, gravando o nosso programa Vida e Saúde. Então, agradeço, envie seus e-mails, nós sempre respondemos o mais rápido possível. Lembre também do nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Lembrando, Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.